Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Quinta Dimensão Cast. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita da Quinta Dimensão. E como sempre aqui nesse podcast, eu estou com ela... Moriá Vélez, a sua medrosa favorita. E o assunto de hoje é um assunto que causa medos. Por isso que Moriá está falando isso. No podcast de hoje nós vamos falar sobre causos sobrenaturais. E a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto, primeiro, porque eu sei que vocês gostam, Sim. e segundo, porque nós tivemos um caos sobrenatural durante a gravação do podcast. Ai, gente, quem nos acompanha sabe. Mas esse caos sobrenatural maravilhoso que nós vivemos, assim, eu vou deixar a Moriá contar porque ela que sofreu. E depois eu conto o que eu vi. Vai, eu sou Moriá. a vítima. Fala gente, tudo. Olha, tem dias que não é dia, né? Você se programa, você tenta, você fala assim, nossa, eu vou fazer tal coisa. E no nosso caso, essa coisa é o podcast, porque a gente tem todo um aparato e uma questão de agenda. Que tem que montar, uma agenda, meninas. Sim, a gente tem todo um trabalho para fazer esse podcast aqui para vocês. Então a gente tem que fazer tudo certinho, a vida dar certo, né? Aí finalmente conseguimos conciliar tudo, né? Os horários e as circunstâncias. E falamos, vamos gravar. Tudo bem. Aí eu estava sozinha em casa porque o Wilson foi buscar ração para o cachorro, né? Para o Doug. Estava só eu e o Doug aqui. Aí primeiro que eu estava tendo que postar o nosso vídeo da semana passada, então eu já estava ocupada a internet, já era um empecilho aqui pra gente, né, Carol? Que a gente tinha que esperar terminar. terminar. A gente conversava, a gente ficou conversando sobre vários assuntos e tudo bem. E tudo ótimo. Aí aconteceu, terminou o podcast, vamos começar o nosso aqui. Aí, já começou aqui em 6 minutos de podcast, o Doug virou no Jiraya e não deixava a gente gravar. Foi uma mensagem, na verdade a gente não entendeu. Não entendeu, mas ele quis tentou. Nos avisar. Ele tentou friamente, assim, fortemente, ele tentou nos avisar. E ele ficava interrompendo e trazia coisa mordendo. Tipo, gente, para de gravar. Vocês estão errada. Tá tudo errado, não é hoje. Ele quis não dizer é hoje. Isso, mas a gente não ouviu ele. A gente ignorou. Aí, estamos aqui plenas, gravando. De repente, começa a piscar as luzes aqui de casa. E assim, gente... Eu acompanhei tudo ao vivo, meninas, foi macabro. Foi macabro. Foi no maior estilo Supernatural mesmo, quando a alma penada começa a chegar perto. Eu falei pra ela, falei, Moriá, fecha a janela, vai que entra uma alma pelada. E foi tipo um pouquinho antes de eu falar isso. Sim. Só deu pra terminar no pelada. Pum. Desligou tudo, apagou tudo. A minha tela congelou no computador da Carol com uma cara de idiota. Não foi cara de idiota, foi cara de medo. A Moriá, ela tava assustada, porque foi assim, agora a minha visão. Eu tava aqui, aí eu conversava com ela, e aí eu vi, tipo, as luzes piscando lá, e uns negócio branco, sabe, piscando, assim, eu falei, gente, o que é isso? Aí, do nada, a tela da Moriá congelou com ela olhando pro lado e uma cara de assustada, que eu até postei nos meus stories, assim, tipo... Olhando pra janela. Ai, eu vi um fantasma. Não, olhando pra janela, diga-se de passagem. A janela da alma pelada. Eu falei, mano, aconteceu alguma coisa. Aí, eu falei, Moriá, tá aí? Mandei aqui no chat, que a gente grava no Discord. Mandei no chat, Moriá, tá aí? Não tava. Falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Vou chamar a Moriá no WhatsApp. Aí eu chamo a Moriá. Onde estava a Moriá? Eu estava procurando vela, estava procurando lanterna e descobri que nessa casa não tem uma vela decente, uma lanterna. Aí o que eu usei, né, Carol, para poder iluminar de um lado pro outro? Sim, a gente esqueceu de falar que acabou a força. A gente esqueceu de falar verdade. Que toda essa coisa sobrenatural é porque acabou a força na rua da Moriá. É que assim, eu pensei que era um pouco óbvio, né, gente? Se tudo apagou é porque... Não, mas tudo enfim, bem. Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio, tá certo? Eu também não consigo. Mas é assim, acabou a força na minha rua. Provavelmente foi um transformador ali que deu tilt. Normal, gente, perrengues Brasil, nenhuma novidade. Perrenguinhos de podcasters. É. Aí eu fui procurar alguma coisa pra iluminar o meu caminho. E detalhe, além de, logicamente, caiu a força... Caiu a internet também, porque o modem perdeu energia, não tinha um negócio de segurar energia, nada.
E aí eu fui procurar as coisas e, meu Deus, eu não tenho internet. Eu não tenho com quem me comunicar. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí eu peguei o meu castiçal da Bela e a Fera, né, Carol? Nada mais justo, gente. Que assim, eu adoro quando o fútil vira útil. Então... Maravilhosa, essa frase foi de Cortella. Maravilhoso. É quando usou aquele momento que aquele objeto que você até então pensava que era fútil, neste momento de perrengue, vira útil. Né? Evidentemente. Então, evidentemente. E foi muito maravilhoso, sabe por quê? Porque bem na hora que eu liguei pra ela falou assim, Carol, posso te ligar que eu tô com medo de ficar sozinha aqui no escuro? Aí eu, cagou, pode, Moriá, não tem problema. No que ela ligou, no que abriu a tela, ela estava com a cara iluminada por aquele castiçal da Bela e a Fera, andando pela casa enlouquecida, procurando velas. E na minha cabeça só passava assim, till as old as time. Não, Carol, só você tava pensando nisso. A versão porque rock o que de aparecia... Parecia mesmo a bruxa de Blair. Tava assim com o celular bem perto, com close no meu nariz. Só faltava escorrer o ranho. E eu, Carol, não acho uma lanterna. Gente, ela foi andando pela casa inteira procurando qualquer coisa que acendia. Ela me acendeu uma vela de matar pernilongo. Ela me acendeu um espelho de blogueirinha de passar maquiagem toda errada. E aí nós concluímos que não era o dia. Não, e o Doug também, assustadíssimo, não saía do meio das minhas pernas. A hora eu tropeçava, a hora ele tropeçava, tava uma loucura. Era literalmente a Bela, que era a Moriá, e a Fera, que era o Doug. Exato, na minha gente, cabeça, olha... se passava, era uma vez, num país distante, um jovem príncipe que vivia num reluzente castelo, que é o começo chamado do filme. Doug. Embora tivesse tudo o que quisesse, o príncipe era mimado, egoísta, grosseiro. É o próprio Doug, né? É o próprio Doug. Ele é a fera. E assim, gente, isso não tem nada de super... Ó, já ia falar supernatural. Isso não tem nada de sobrenatural. Eu falo inglês, meninas. Ai, nossa, eu tô pensando em inglês. Convivência com Carol Capel. Ai, tudo então, aí você pensa, não tem nada de sobrenatural nisso, né? Foi só o transformador ali na rua. Isso daí é perrengue de pobre. Que não tem, né, alguma coisa ali pra manter a energia, sei lá. Mas aqui, o que eu não contei agora, que eu vou contar, que é a parte sobrenatural, que eu falei, eu não vou contar pra Moriá, a coitada tá sozinha, tá no escuro. Eu não contei que eu vi 2 raios brancos atrás dela na câmera. É isso que eu não contei. Olha que beleza, agora eu regalei um zóio aqui. Ela regalou os olhos, ela perdeu um pouquinho das pregas, né? Perdi tá saindo total. Ali leves gotinhas de xixi na calcinha. Meu útero foi por isso caiu. que eu fiquei preocupada. Porque a internet cair, normal, não é mesmo? Agora, uma pessoa que está, do nada, conversando com a outra, numa câmera, na internet, que me passa 2 raios brancos atrás da pessoa e a pessoa congela com uma cara de susto, eu falei, pronto. Nossa, foi abduzida. No mínimo, ou abduzida ou arrebatada. Eu pensei em abdução, eu pensei em ET, eu pensei em demônio. Eu pensei em macumba, eu pensei dos túneis de Rio Claro, que de repente abriu um buraco aí e você afundou pra dentro do túnel. Eu pensei em tudo. E aí eu falei, grandes possibilidades. Mas Carol, então, imagina, agora, se eu tô no seu lugar, se acontece o contrário, eu viro assim, nossa, agora a Carol foi mesmo. Eu pensaria isso. Levaram ela. Agora levaram mesmo. Falaram, pra mim, deu. E aí levaram. Pra mim deu, olha, vamos tirar ela daí que tá ruim. Não, mas ó, eu não queria contar, mas já contei. Mas tudo bem. Esse foi um caso sobrenatural aqui que nós tivemos juntas, meninas. A gente já teve outros casos sobrenaturais, né, Moriá? Mas a gente não pode contar, né? Juntas. Sim. Mas assim, é uma coisa muito pessoal, né, gente? É coisa nossa aqui. Loucura, assim, de você pensar, não. E não pode ser. E tudo bem. É verdade. Assim, de arrepiar mesmo. E só quem viveu as pessoas sabe. Não estariam preparadas. Não, é tipo, só quem viveu sabe, não vai ter 2 vezes. E é não isso. Vai. É isso mesmo. Mas é muito louco, né? É um encontro cósmico. Eu não sei, alguma coisa acontece no meu coração. Não, peraí. Coloca Cruz e Piranga, e a Avenida São João. Olha, virou uma live aqui de cantores. Ai, gente.
Uma live da Sandy. Eu gosto dessa música, não sei porque eu tive que decorar ela na 4ª série. Enfim. Eu não sei, só sei essa parte. Eu sei tudo, aquela parte do Pan-Américas, de Áfricas, utópicas do mundo do samba. Não consigo, não tenho fôlego pra isso. Faz zero Desculpa, sentido, Caetano. Né? Essa música é sobrenatural. Quando você fala essa palavra, aí você invoca alguma coisa. Ai, sai pra lá, bate na madeira. Mas esse negócio... esse negócio é que entre eu e a Carol, eu não sei, rola uma energia, gente, que atrai essas coisas. Gente, não é? Porque você sabe que o cão é muito bem articulado, né, Moriá? Super articulado. A gente tá aqui pra desarticular o cão. E agora eu quero que a Moriá conte aqui nesse podcast de experiências sobrenaturais, tirando os raios brancos que passou atrás dela. Qual foi a maior experiência sobrenatural que você já teve, Moriá? Conte-me tudo, não me esconda nada. Então, eu acho que a minha maior sensação não, a minha maior experiência sobrenatural, eu não me lembro, né, propriamente dito, porque eu era muito pequena, e eu até já te contei sobre ela, mas eu acho que essa é a minha maior tá bom. experiência. Aceitamos aqui, não tem problema. Isso, que é a história que minha mãe conta, que quando eu era bebê, assim, 1 ou 2 anos de idade, eu era muito criança mesmo, eu falava sozinha, falava com alguém, brincava com este alguém, né? Sim. E a minha mãe achou um pouco estranho, falou assim, ué, né? Com quem que ela fala tanto, né? Fica falando e brincando, como se realmente existisse alguém. Maior papo. Vide que eu já era tagarela desde muito pequena. E aí, a minha tia, irmã da minha mãe, ela frequentava centro espírita. Então, ela falou assim, olha, leva a Moriá lá no centro espírita, lá pra benzer, porque alguma coisa pode estar ali. E, de fato, minha mãe se consultou, me levou nesse lugar. E, segundo eles, havia o espírito de uma senhora, uma enfermeira, que gostava muito de mim. Pois é, que gostava muito de mim. E se comunicava comigo. Então, ela brincava comigo, me fazia companhia, estava ali comigo, né? Mas não pra me fazer mal, mas porque ela gostava mesmo, ela se... tinha afinidade pela sua pessoa. Isso. Então, tudo bem, eles acabaram fazendo o trabalho deles, que é guiar... Desencapirotização, que já me confundi toda pra falar assim. Na verdade, guiar esta alma para onde ela tinha que ir. E aí, diz minha mãe que então sosseguei, deu aquela boa acalmada. Aí você parou de falar, na hora que terminou o trabalho ali, você já não falava mais com a mulher. Então, eu acho que sim, porque minha mãe falou, olha, tá tudo bem, e a minha mãe acreditou, né? E então eu acho que resolveu, sabe, Carol? Eu acho que esse foi o momento, assim, que eu mais me arrepia em contar de sobrenatural. Eu tenho alguns outros lances, tenho até uma história boa da minha mãe, que depois eu conto, mas eu acho que, particularmente, é esse caso mesmo. E pra todo mundo que eu conto, arrepia. Porque, né, de fato, é estranho. É estranho, mas assim, just another day in paradise, né? Só mais um dia no paraíso, não é mesmo? Pra quem já tá, assim, quem tem aquele pezinho de atrair coisas, né? Quem é um pouco sensitivo, talvez... Não conheço ninguém assim. Não conhece? Não, imagina, né? Olha que coisa. Um assunto novo na vida de Caroline, nossa. Gente, eu vou ter uma pesquisada depois no Google. Será? Não sei, acho que eu tô contando isso pra Carol, acho que ela tá assim, ai, não acredito nessas coisas, nunca vi. Isso aí é tudo demônio, não conheço. Nunca vivi. E você, Carol? Dos meus vídeos. Olha, você tem um leque, né? Você tem um leque. Conta aí mais uma, que depois eu conto mais uma também. A mais interessante, porque a mais assustadora eu não vou contar. Não vai contar mais assustadora. Olha, porque também é perigoso, vai que volta. Então, e aliás, para justamente vocês dormirem com essa, né? Porque se ela contar o assustador, aí que vocês não vão dormir. Exatamente, é o podcast de felizinho para fazer soninho, de ASMR. Alto astral sempre. Eu vou contar a mais estranha, porém não tão assustadora, não tão horripilante.
Uma vez, eu e Marcela, a gente morava em São Paulo, mas a gente fazia muitas coisas em São Caetano. Por quê? Porque é perto da nossa casa ali. E daí a gente estudou em São Caetano a vida inteira, e quando a gente começou a namorar, a gente fazia muitas coisas em São Caetano. Uma bela noite, era uma sexta-feira à noite, eu e ele fomos jantar ali num lugar que a gente sempre ia, que tinha cachorro-quente, sei lá, e uns espetinhos e tal, e fomos lá. E daí o Marcelo parou o carro numa rua, e tipo, era sempre, em São Paulo tem sempre isso, né? Aí, será que aqui vão roubar meu carro? A gente fica sempre com essa loucura, né? De, tipo, mas não é só será que se eu em São estacionar Paulo. aqui, tá. É que isso passou, assim, na minha vida, agora não tem mais. Mas em São Paulo a gente sempre fica com esse negócio. Será que vão roubar? Aí eu falei, não, não vai não, deixa aí. Aí fomos, na hora que voltamos pra pegar o carro, passou uma mulher por nós. E ela tava com várias sacolas, assim, na mão, tipo sacolinhas, assim, mas não de mercado, tipo de bolsa mesmo de viagem, várias. E não mala, só sacola. E daí ela passou assim e ela viu que a gente estava entrando no carro. Daí ela virou pra gente, olhou no nosso olho. Eu lembro perfeitamente do rosto dela, eu lembro de tudo. Eu e Marcelo, duas pessoas tendo a mesma visão. Ela virou pra gente e perguntou assim: por gentileza, vocês sabem se aqui em volta tem algum hotel? Aí eu falei, olha, na estação de trem, que é só seguir reto, ou seja, era uma rua que não tinha pra onde ir, só tinha como seguir reto. Você segue reto aqui, você vai dar na estação de trem. De frente pra estação de trem, que eu saiba, tem alguns hotéis. Falei assim, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, falei pra ela. É uma coisa bem simples, mas eu sei que tem. Aí ela falou, tá, e onde fica? Porque eu não sou daqui. Ela deixou bem claro que ela não era dali, pra começo de história. E aí eu falei assim, é só a senhora seguir reto aqui nessa rua, não tem como errar, vai sair na estação, de frente pra estação tem os bagulho. Beleza. Aí ela agradeceu, falou, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua ajuda. Entramos no carro, Moriá, foi 3 segundos. Entramos no carro, Marcelo ligou o carro, e cadê a mulher? Aparatou. A mulher que estava na calçada, né? Ela simplesmente sumiu. Ela foi indo. Eu vi ela indo no sentido da estação. Não, porque não tinha rua pra entrar e eu mandei ela ir reto. Só se ela fosse uma imbecil pra fazer uma curva ali. E a mulher sumiu. E aí o Marcelo parou o carro e a gente ficou olhando assim, tipo, com cara de... Mano, cadê a mulher? E a gente foi andando com o carro até a estação, bem devagarinho, porque tava bem de noite, tipo 11 da noite, não tinha ninguém, não tinha carro, não tinha fluxo, não tinha nada. A gente foi andando bem devagarinho, tipo... Mano, cadê a mulher? E aí, quando a gente chegou na estação, na esquina, a gente ainda ficou esperando pra ver se a mulher tava lá já. E a mulher sumiu. Aí a gente ficou, tipo, com aquela coisa assim, sabe? Peraí. O que foi isso? Sabe? Aí olha. Eu falei, Marcelo, eu acho que ela não era uma mulher de verdade. Porque primeiro, ela falou que ela veio de muito longe. Segundo... Se ela veio de longe, ela tinha que ter vindo da estação de trem. E não ao contrário. Não ela estar indo para a estação de trem. Então ela tinha que ter passado por lá e ela teria visto os hotéis. Aí ele falou, e quem será que era essa mulher? Eu falei, não sei. E até hoje nós não sabemos quem era a mulher. E estamos nessa vida aqui. Ela tinha roupas atuais, assim? Você consegue lembrar? Ela estava vestida assim de uma maneira bem simples. Era uma blusa floridinha, com umas florzinhas bem pequenininha. E eu não lembro se ela tava de saia ou de calça, mas era uma senhora muito simples, assim, sabe? Sei. Bem simples. Às vezes, e eu lembro que o olho dela era verde e ela era uma pessoa normal, de estatura normal, uma pessoa. Às vezes ela não é desse plano, não é nem desse tempo, né? Quem sabe? Mano, não sei. Como a gente já falou no podcast aqui, né, gente? Vocês não ouviram o podcast. No tempo, né? Vai saber se ela não pegou um portal e tava perdida. Às vezes entrou, caiu num buraco de minhoca sem querer e apareceu ali. E veio parar lá em São Caetano e a gente assim com uma cara de, sabe assim, isso é real? Isso aconteceu? Então essa foi uma experiência sobrenatural. Agora conta da sua mãe. A minha mãe, é bem curta a história. Mas assim, bem estranho. A minha mãe, quando a minha avó, por parte do meu pai, né? A mãe do meu pai, ela estava falecendo. A minha mãe ficou com ela no último dia, né? Dela.
E eu não lembro se era no quarto do hospital, onde que era. Mas ela tava no último dia com ela. E minha mãe conta que tava tudo fechado. Tudo. Janelas, portas, tudo, 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 tudo. E aí ela tava ali à noite, já bem à noite. E de repente, Carol, do nada, veio um vento muito forte. Já me muito aconteceu forte. também. Já aconteceu. Veio um vento com tudo fechado, sim. Sim, muito forte. Passou por ali e minha avó faleceu. Minha avó deu o último suspiro. Sabe? Minha mãe escutou minha avó fazendo... ela. Assim, ó. Sabe? Ela escutou ali minha avó dando no último suspiro. E aí você pensa, da onde veio esse vento? Se tava verdade, tudo fechado. Que alguma criatura passou ali, alguma entidade, sei lá, só passou ali. E a sua mãe sentiu o passar, né, do bagulho. Porque segundo a minha mãe, o que diz, né, segundo o que minha tia dizia, tanto minha mãe como eu temos esse lado sensitivo, meio que ali. E como Carol Capel dizia também, Moriá tem. Já só passou esperando. aqui por mãe Carol e a consulta já foi feita, já lemos as cartas, né, Moriá? E já tá, o lado sensitivo existe. Ele tá lá, real. só falando assim, para de ser cagona, vamos parar? Ele tá só cagona que uma falta de energia vai ser o de menos na sua vida. Então. E aí acontece isso, Carol. Então a minha mãe também conta esse caos. Esse caos dela. É bem intenso. Eu não lembro onde eu estava, que eu também senti esse vento com tudo fechado. Talvez na Itália. A Itália tinha umas coisas estranhas lá. Se fosse fazer um podcast das coisas sobrenaturais que eu vi na Itália, a gente ficaria aqui semanas e semanas falando. Eu acho que é válido. Aqui. É válido. Tudo aqui. Mas o mais sobrenatural da Itália de todo, assim, que eu nunca tinha visto na vida, quando a gente morou lá no meio do nada, é que toda noite, dava determinado horário, tipo 10, 10 e meia, ecoava um barulho, assim, na cidade inteira, que a cidade era, tipo, num vale, no topo de uma montanha. Então, tinha muitas montanhas em volta, muito frio e também muita neblina. Você não enxergava nada. Parecia o cenário de Silent Hill. Silent Hill horrível. Total. E aí a gente fechava tudo a casa, tal, porque a gente morria de medo, né? E quem tem cu tem medo. Uhum. E toda noite, por volta desses horários, assim, 10, 10 e pouco, passava um barulho na cidade. Que era tipo um barulho de uma trombeta. Não sei explicar. Era tipo uma buzina, Moriá. Não sei, eu não sei apocalipse ali. Eu já pensava. E aí a gente, no querer saber, a gente às vezes saía lá fora, ia na varanda, porque a varanda tinha uma visão bem panorâmica da cidade, assim. No jardim também dava para ver o outro lado da cidade. A gente ia lá fora e ficava procurando de onde vinha. E parecia que passava mesmo, porque ele começava baixinho, depois ele aumentava e depois ele diminuía. E tipo, quando esse barulho acontecia, a televisão dava interferência, as luzes piscavam da casa e a internet caía. Que a internet era de antena. Aquelas antenas nesse de rádio. momento já deu aquela afrouxada, assim, ó. E tipo, era uma coisa assim, na primeira noite foi tipo, ai, socorro, é o Stranger Things. Na segunda, puta que pariu. Na terceira, a gente já tava assim, ai, é o negócio que passa aí toda noite. E a gente ele acha isso. Que vai ter o apocalipse, mas nunca tem. Parece as teorias da... É só a trombeta mesmo. Era bizarro. Mas ao mesmo tempo era legal, sabe? Tipo, a gente ia lá fora e a gente não via nada. Nada no céu, nada na terra, nada. Só fazia o barulho. Aí algumas pessoas falaram, são ecos da montanha. Eu falei, tá, mas por que tem uma hora específica pra dar esse eco, Brasil? Lindos. Que estranho. É muito, e é que acontece, esquisito. Né? Não, e daí foi isso. Eram coisas assim, da Itália, né, meninas? Eu acho assim, qualquer barulho à noite, tarde da noite, que você escute ao longe, já é motivo pra você ficar assim, ai, sabe? Só assim, só. Você nem sabe o que pensar. Moriá, um instalar de um móvel já te dá aquele frio na espinha que você fala, eu não tava esperando essa porta instalar. Nem me fale, quando a gente se mudou aqui pra casa, aqui além de ter o chão de madeira, né, nos quartos, também tem muito armário embutido, né, tudo de madeira. Muita madeira. E quando não tinha, hoje em dia estrala, normal assim, até ok. Mas no começo, quando tava as coisas vazias,
Você chegava assim e aqueles pá, bem de longe. Sim. Eu, assim, ficava com um pouco de cagaço. Quando a gente tava pra mudar, que eu tinha que ficar aqui pra esperar chegar geladeira, coisa que a gente comprou, eu tava aqui sozinha. Ai, Carol, eu ficava só nas orações, sabe? Mas às vezes ficava na oração. Eu estava só aqui, ó, segura de Deus. Eu pensei nessa música. Mas é essa música pra você segurar e pra você cantar. Eu só ficava assim, ó. Eles vão embora. Segura na mão de Deus. E aí, seguia. Aí cada vez que eu tocava... E vai. Aí tocava campainha, você já dava aquele pelado de medo. Mas tudo bem, você vai sair. Nossa. É campainha, né? A uma penada não vai apertar a campainha. Por ano passado, outubro, novembro, algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer aqui dentro dessa casa que eu moro. As coisas começaram a ligar sozinhas. Pararam. Ainda bem. Mano, era uma coisa muito louca. Sabe assim, tipo, você chega você começa a ouvir... Porque a minha TV da sala, ela tem 3 HDMI, né? Então, um é do videogame meu, outro videogame do Marcelo e o outro de uma televisãozinha que a gente conecta, tipo uma caixinha assim. Então, tipo, você tem que ligar a caixinha pra TV poder ligar, né? Então, às vezes a gente só via uma luz acesa na sala e era a TV. Às vezes a gente via uma luz branca acesa na sala, era o computador do Marcelo ligando sozinho. Às vezes era o meu videogame que ligava sozinho. Até um dia que a árvore de Natal ligou sozinha. Aí eu falei, olha, temos um capiroto. É isso. Pra mim deu. É o veredito. Pra mim deu. Depois eu descobri que era eu mesma que tava ligando. Menos mal. Porque eu já ia falar que era um capiroto buscando entretenimento, né? Imagina. Que ele gostava de umas coisas bem do entretenimento mesmo, né? Ele queria jogar um videogame, Carol. Para de ser chata, egoísta. Deixa o cara. Eu sou super a favor que ele venha e pode jogar videogame. Agora, depois eu descobri que era eu mesmo que tava fazendo. Meninos, que eu tenho essa coisa do poltergeist. Lembra do filme? Que chega ali, você assistiu? Põe a mãozinha. Olha, é claro que eu não assisti, né, Carol? Porque eu passo longe dessas coisas, né? Então, depois que eu Moria, se você assistir o filme Poltergeist, você não vai entender nada. Eu só sei dos memes. Então, você não vai entender nada e você não vai ficar com medo também, porque não se entende nada daquele filme. Eu assisti quando eu tinha uns 18 anos, eu não fiquei com medo porque eu não entendi. Entendi. Se alguém entendeu, por favor, explica aqui pra gente. Faça aí o favor de deixar nos comentários. Eu tenho esse negócio com filme, sabe, Carol? Porque é que nem o que a gente já falou ali também num vídeo lá no seu canal, que eu sou sonâmbula, né? Agora deu uma boa melhorada, sabe? Eu não tenho tido mais crises de sonambulismo desde o começo do ano, quando a gente se mudou. Mas eu sempre fui de sair andando, de um dia... De berrar. Hã? De berrar, você dava uns berros, sim, não era? É porque tem o sonambulismo e tem o terror noturno. O sonambulismo, que também tem uma coisa meio mística por detrás, uma coisa meio espiritual por detrás, que nós já falamos no seu vídeo, então, gente... Quem quiser que assiste o vídeo da Carol sobre sonambulismo. Mas era coisa assim, de eu acordar de pé no meio do quarto, acordar no quarto dos meus pais. Eu que não durmo com o Moriá. Acho que a parte mais terrível é acordar de pé ali, no quarto dos meus pais, com a mão no interruptor, acendendo a luz. E aí meus pais falando, o que foi? E aí eu falar, não sei. Eu já apaga a luz e vai embora. Não no nível então, assim, você. Não no nível você, mas eu já fui sonâmbula e é horrível. Eu fico imaginando meus pais, você tá lá dormindo, de repente aparece uma pessoa ali na porta. Uma pessoa fantasmagórica. Parada, com os olhão assim instalados. Gente, eu já segurava na mão de Deus e ia. Entendeu? E vai. E aí, fora isso, tinha os terrores noturnos também, que eu acordava com pânico mesmo, com o coração extremamente acelerado. E aí, tipo, não é nada. Entendeu? Ai, aranha, sonhei com aranha. Saía correndo. E nem saía era, correndo. Né? Não, acordava assim, estalada, assim, grudada na parede. Porque eu estava fugindo de alguma coisa. E aí, a pessoa assiste aquele filme Atividade Paranormal. Aquele filme ali era a sua vida. Retratada no filme. Os outros eu nem achei de assistir, porque o primeiro já me traumatizou,
A menina, ela já tinha, como fala? Ela já se comportava de maneiras muito parecidas comigo. Atividade Paranormal. Olha, para quem não assistiu, quem assistir vai ver exatamente como eu me comportava. Acordar no meio da noite, ficar ali parada, que nem uma sonsa, fazendo nada. Então isso me traumatizou muito. E aí eu não assisto nenhum filme de terror, porque também... Então, acho que você já assistiu o pior, né? Aquele que representava a tua história, né? Eu também não gosto de assistir filme de terror, não, sendo sincera. Qualquer coisa assim, se eu assistir, me dá terror noturno. The Walking Dead, eu parei de assistir porque eu tinha terrores noturnos. Depois que eu assisti a um episódio, eu via que naquela noite eu tinha terrores noturnos. Eu tentei assistir o Walking Dead e não gostei. Me julguem. Eu gostava no começo da questão da sobrevivência, em que o zumbi, ele é o menor dos problemas. O problema tá ali sobreviventes mesmo. O problema é você sobreviver, sim. Às vezes eu mas fico aí pensando, chegou uma parte que a gente tem que fazer um podcast, comentem aí se vocês querem, um podcast sobre o que você faria no apocalipse zumbi. Ah, excelente. Podemos. Da minha própria ideia. Gostei. Bem assim, ego, né? Bem ego. Eu adorei gente, eu amei a minha própria ideia. Mas eu gostei, eu achei muito bom. Eu achei muito, porque aqui, ó, já tô pensando várias coisas aqui, ó, já pra nós falar. E olha, a gente tá, então, indo pro final do vídeo, mas a gente nem falou, Carol, dos casos de ufologia, né? Então, mas a gente pode separar caso sobrenatural e caso de ufologia. Então, vamos separar, se vocês quiserem também. Comentem aqui se vocês querem, porque se vocês gostam desses temas assim mais relacionados ao sobrenatural, ou se vocês gostam dos temas mais nostálgicos, a gente sempre tenta fazer um mix dos dois, porque é uma coisa que nós duas gostamos, né? Uhum. E aí vocês falam pra gente o que vocês gostam aqui embaixo e a gente segue. Sim, e eu espero que vocês tenham gostado aqui nos nossos causos, né, Carol? Sim, deixa aí nos comentários. Moria, a gente pode fazer, já que a gente contou os causos light, a gente pode fazer um proibidão do podcast. Olha, aí você tem um leque. Pesadão. Eu fico aqui só coordenando mesmo e acenando e falando. Você pode fazer perguntas. Posso fazer perguntas, exato. Porque é o que eu falei, eu fujo, né? Fujo muito dessas coisas e eu não tenho coisas tão fortes assim pra contar. Acho que os que eu tinha eu já contei. Então tá bom, gente. Esse foi o podcast de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra nós. Convida a galera aí que vocês conhecem pra ouvir nosso podcast. E é isso, Um beijo pra vocês e a gente vê vocês na próxima semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau.